Começamos mais um episódio de Nos 90, onde o nosso papo começa lá na década de 90, onde era uma terra sem lei. Bom, e falando dessa terra sem lei, hoje nós vamos conversar e relembrar novelas polêmicas da Manchete. E na nossa bancada virtual, sempre ele, o nosso velho do Rio, Rafael Lobão. Ah, moleque, sou eu de novo. Hoje vamos falar sobre um tema polêmico. Vamos relembrar coisas assim enigmáticas. O que você tem a dizer, Biru? Que a década de 90 era uma década sem lei para Daniel, que ia em festinha. Eu, que morava em Riverlândia, Goiás, Brasil, tinha horário até para chegar em casa. Mas eu amava novelas e eu tenho pouquíssimas lembranças de novela da Manchete. Eu lembro mais do burburinho do que da novela em si. Mas quem lembra tudo, sabe tudo, ele, do arroba spoiler de novelas, o Marcelo Jackson. Seja bem-vindo. Ué, Jackson. Tanto faz, né? Como eu disse na outra vez, tenho 4 nomes: Jackson, Marcelo, Felipe Rita. Então pode chamar de aí. É só escolher. Pode escolher. Obrigado, Marcelo, mais uma vez aí por participar do nosso podcast. Já é de casa, já na nossa bancada virtual. E, como o Biru aí disse, aquele burburinho que ele escutava das novelas eram ali aquelas polêmicas que rodeavam as novelas, principalmente ali da Manchete, né? O Canal 9, extinto Canal 9. Pois é, ainda mais porque a Manchete sempre apostou bastante no sexo e na violência, né? Então eles não mediam esforços para toda vez que uma novela normal, eles metiam essa questão, né? Nudez e tudo que é relacionado a isso. Não mediu esforços foi a melhor. Resumiu bem ali da Manchete, realmente. E começando aí na sua lista de novelas polêmicas e assuntos polêmicos que rodeavam aí as novelas. Pode seguir a sua lista. Qual que é nessa ordem, qual que você gostaria de falar de novelas? Eu acho que a gente pode começar pela novela que não foi pro ar, né? Que foi a novela O Marajá. De 90. Marajá. Censura. E diz que já tinha acabado, hein? Pois é, foi impedida pelo Collor, né? Tinha sido acabado de ser impeachmentado. E ele entrou na justiça e, faltando meia hora para a novela entrar no ar, chegou a liminar proibindo a entrada da novela O Marajá, porque meio que queimaria a imagem do Collor na época. Meia hora para entrar no ar. O que é engraçado é que é baseado numa história real, né? Não é nem obra de ficção e tipo... E aí, pelo que eu tava lendo, eles até usaram um nome parecido, tipo, era ele e ela, com 2 L's, pra ser o Collor e a esposa. Mas aí a novela já tava muito gravada já. E essa novela, ela, na época a Manchete já estava meio que sem dinheiro, né? Porque uma outra novela anterior que a gente vai falar depois deu um baita prejuízo, e aí eles tentaram usar o Marajá. Então as reportagens da época dizem que tipo, o carro que era usado pelo presidente Collor, né, que era ele, era do Adolfo Bloch, né, o dono da Manchete. As roupas usadas eram roupas que eles usaram em outras novelas. Então o jornal na época, o artigo definia essa novela como uma novela artesanal. Isso é uma coisa que a Manchete tem muito. Todo mundo que trabalhou na Manchete reclama, principalmente dos figurinos, né? Era meio... Que era muito sucateado. E aí a novela foi proibida, né, de entrar no ar. Aí depois a Manchete conseguiu derrubar a liminar, né? Então ela tinha o direito de transmitir. Mas o que conta em reportagens na época era que o Adolfo Bloch ficou com medo, porque ele não imaginava o tamanho do poder que o Collor tinha. Então, diz a lenda que ele escondeu essas fitas e ninguém sabia onde estavam aquelas fitas e nunca ninguém viu essa novela. Mas recentemente tem 2 capítulos dela no YouTube que foi lançado, e aí a gente pôde ver como que seria essa novela, O Marajá. E como que era o elenco? Quem estava no elenco? A Julia Lemert, que era uma jornalista, né? Ela que meio que fazia meio que uma protagonista, né? E o Collor, né? Os principais nomes ali não eram atores muito conhecidos na época, né? Tá. E a ideia, qual era a ideia da novela? Como a Manchete não tinha muito dinheiro,
a câmera era aquela câmera em movimento, uma câmera só, a visão da pessoa, né? O fórum, atualmente. E a história era contada por 3 pessoas, a jornalista, aí tinha o pessoal, que eu esqueci o nome daquele pessoal tipo Castanha, o Caju e Castanha. Sei. Repente. Colada. É, e uma fofoqueira. E aí eles iam contando a história e apareciam umas cenas, né? Então era bem uma coisa que não parece com novela, aparecia várias sketches dentro de uma história. É verdade. Que bizarro. E o mais bizarro é que ele contava fatos reais da República, né? Então era claramente... Tava falando do Collor, né? Tava mostrando como ele era meio que um idiota, e aí tinha os patrões por trás, né? Os empresários americanos por trás, querendo bancar ele. Até fala de um golpe que o Collor queria dar e que duraria até 2022, que era 30 anos no poder do Collor. Tadinho, Olha deu errado, hein? Caraca, que interessante. Mas como você falando mesmo, realmente não tem uma cara de novela, né? Não tem uma cara de novela. Não tem uma cara de novela nenhuma. Aí você vê assim, você fica meio perdido, porque acontece várias coisas e você não vê uma história. E aí já misturam com cenas reais, tipo reportagens de como foi o governo, depoimentos, aparecem depoimentos de políticos da época. Então, era uma mistura de documentário com sketches e novela, era realmente... Era confuso, né? E pro público daquela época era bem confuso, porque a novela era bem imaginário, né? Isso é 1990 e quanto? Acho que ela só foi ao ar em 94, né? Foi quando conseguiu eliminar. Não, chegou ao ar. Então, ela mas... nunca chegou. Tesourou, né? Ah, não, em 94 eles conseguiram, porque foi 60 dias a eliminar. O Bloco já tinha passado o tempo também, o Bloco também não queria mais se envolver com essas polêmicas, e aí guardou a fita, que só foi agora no YouTube ter no ar os 2 primeiros capítulos. Então, você falou da fita, eu lembro de uma fake news dos 90, que a gente vai falar de várias daqui uns dias, que o Silvio Santos enterrava fita em cemitério. Você já ouviu essa? Não, nossa, essa eu não ouvi também. Porque, tipo assim, qual é a notícia real? Os arquivos da TV já pegaram fogo em vários lugares e etc. E tinham determinadas coisas que eram ultra sigiloso. Então ninguém sabia onde estava. Então foi para algum lugar e etc. E aí disso surge isso, que o Silvio Santos esconde a fita em cemitério porque ele é dono de centro espírita e não sei o quê. Tipo, o Silvio Santos que é judeu, né? Tipo, exato. Zero embasamento, né? Nossa, muito bizarro, muito bizarro. O Lobão e o Marajá. Ô, Lobão, deixa eu só chamar o Lobão. Lobão e o Marajá, hein, meu? Essa novela ia ser bizarra, hein, cara? Nossa, demais, cara. E já tinha a Julia Lemertz e o Alexandre Borges, né, no elenco. Eu não sei se eles já estavam casados, mas eles não eram os principais, né? Ele e ela eram outros atores, né? Que eram o Collor e a esposa. Mas o principal era a Julia Lemertz. Que era repórter, né? Que era repórter. Ela que contava. Ela era uma repórter que contava as corrupções. Ah, sim. Eu vi, assim, por cima sobre essa novela, mas 94 foi quando a justiça liberou, né? Só que eles acabaram não passando. Eu acho que é uma coisa meio desnecessária pro Adolf Bloch, porque ia causar uma polêmica que já tinha passado aquele burburinho, né? Que daria quando eles pensaram na novela. 94 já estava o Fernando Henrique, já não tinha mais aquele alvoroço que daria. Então, seria uma polêmica desnecessária. Eu acho que quando eles pensaram na novela, eles imaginaram exatamente esse burburinho sobre uma coisa que estava ali acontecendo. Depois já não tinha mais porquê. Mas eu gostaria de ver essa novela hoje em dia. Um remake que não foi pro ar, mas que realmente, sabe? Essa coisa de... Eu me interessaria por assistir. Então, eu não concordo com a fala do Lobão, não. Eu acho que o Bloch foi medroso mesmo, porque o Collor é coronel mesmo. Acho que não teve muito eu acho que rolou mais não. Um medinho, né? Porque quando a gente pensa, tipo, já tinha acabado o impeachment, a Netflix fez série, não sei o quê. Sempre tem alguma coisa. E mesmo que já tinha vindo o plano real, as pessoas ainda tinham muito Collor na memória, que tinha os processos de que alguém ia pegar o dinheiro ainda e tal. Eu acho que o Bloch foi só um cagão mesmo.
Eu acho que as duas coisas, né? Ele falou, não vou me queimar por pouco, né? Ele já não tinha tanta a noção de quanto ia dar de audiência, um assunto que já tinha passado. Por mais que ainda as pessoas lembrassem, ele falou, vou me queimar por pouco. Ele tem poder e ainda, eu não sei se vale... Foi algo que o próprio Marcelo falou, né? O poder do Collor, né, Marcelo? Collor O manda. Bloch, na época, tinha artigos falando que o Bloch teria se assustado. Ele não imaginava que o Collor ainda tinha tanto poder e tanta influência em Brasília, né? E na justiça. Cadê o Então, seu meio que Bloch hoje, hein? Será que ele sabe que o Collor tem influência e poder em Brasília hoje? Também nesse período a Manchete ela tinha sido acabada de ser vendida para o grupo IBF, aí não tinha dado certo, aí tinha voltado para a mão dos Bloch, então eles estavam sem dinheiro, estavam dependendo de verba pública, então tem toda essa questão também. É o que eu ia comentar, tipo, não faz muito sentido porque a Manchete não tinha dinheiro, tinha um conteúdo pronto, melhor do que colocar as folhinhas lá dos caras, estamos passando fome. Eu acho que foi medo mesmo para não prejudicar nas outras coisas. Não... Eu lembrei de uma novela que eu vi uma vez que chamava Carmen. Sim. Falava sobre Quimbanda, sobre magia... Da Glória Pérez. Glória Pérez, né? Tinha a Lucélia Santos, era a atriz principal, né? E aí também fala um assunto polêmico, né? Que era magia negra, quimbanda, né? E também tinha homossexualismo na novela, tinha adultério. São assuntos que, para a época, né? Ali depois dos anos 80, ali, pouco depois da ditadura, então, quer dizer, foi meio que revolucionário para a época, né? Marcelo, desculpa te interromper, mas vamos voltar à sua fala. Você falou homossexualismo e é lidade. É verdade. Não só aí tinha homossexualidade. Pode ir? Então, a novela, a Carmen, ela tinha alguns assuntos que eram bastante polêmicos para a época, né? Que era a homossexualidade, tinha a questão do adultério, a questão de falar da quimbanda, magia negra, que são assuntos, se tiver uma novela hoje, ainda causa por uma parcela do público, alguma polêmica, né? Imagina lá na década de 80. Então, a Manchete meio que foi revolucionária, né? Lembrando dessas novelas, eu não sei se nem é essa, agora que eu me lembrei aqui. Eu não lembro qual era a atriz que ela incorporava uma pombagira. É essa mesmo. É essa novela? Tá bom. Nossa, cena pesada, incorporava o pombagira, e era uma coisa bem forte, assim. Essa novela. Essa mesmo. Mas acho que tinha muito também de conhecimento das pessoas sobre Umbanda também, né? Exato. Era um assunto muito novo, né? E eu não sei qual é a abordagem da Glória Pérez. A gente sabe que às vezes ela choca um pouco, né? Sim. Mas se você for ver Porto dos Milagres, que foi mais recente, já teve polêmica, né? E que é totalmente lúdico e bonito a questão da Iemanjá, né? Verdade. Toda essa novela tinha uma coisa de vingança, né? Que ela ia atacar o Paulo Betti, uma coisa assim. Então ia para um lado mais obscuro, né? Não tratava exatamente da religião em si. Era de maldade, né? Sim, porque tudo depende da abordagem, né? Como que a pessoa quer demonstrar o tipo de assunto. No caso, não foi uma porta de entrada, por mais que é até uma hipocrisia, né, brasileira, porque tem a classe baixa, principalmente, tinha muita gente de religiões matriz africana e eles tratavam como se fosse uma coisa desconhecida. Inclusive, as pessoas que vinham de uma parte mais espiritualista, do espiritismo mesmo, da classe média, já estava vindo nos anos 70, entrando nessa religião de matriz africana, todas as religiões desse tipo, mas a grande mídia meio que
fazia de conta que não existia. Apesar de existirem músicas já naquela época que vinham falando do assunto, a mídia deixava meio de escanteio, né? Então, é que a gente tem que pensar também que é diferente. Apesar de falar de matrizes africanas, a novela deixava muito claro magia negra. Então, é outra vertente, é outra coisa diferente, por exemplo, do Porto dos Milagres, que é Bahia totalmente sincretista, Nossa Senhora dos Navegantes e etc. Mas é Glória Pérez, né? Então, ela sempre quer mostrar. Quando a gente pensa nas outras novelas dela, tipo Clone, que ela mostrava outras religiões, Caminho das Índias, é algo muito longe da gente. Aquilo chega pra gente como um folclore, como alguma coisa, até uma lenda urbana. E nesse caso, a magia negra ela é muito presente na cultura brasileira. Tanto que a eleição do Collor, que a gente acabou de falar, todos os autores, todo mundo fala que se deve a um pacto que ele fez em questão de magia negra. Então o brasileiro tem muito medo de magia negra, a ponto de confundir com as religiões de matrizes africanas. Então são dois pontos assim, que eu acho que Glorinha não foi bem. Mas eu tava lendo que teve também um caso de HIV, porque foi bem na época da explosão da AIDS. Então, além de homossexualidade, tinha a questão de HIV. Se eu não me engano, a menina morreu na novela. Tô certo, Marcelo? Esse eu não vou lembrar sobre essa Não, eu parte. li, na verdade. Não vou te mentir, não. E aí, então, era muito assunto pesado, que é uma característica da Manchete. Mas era muito assunto pesado que necessitava de reflexão. Ao contrário dos outros, que era só ver gente morrer, ver gente pelada e etc. Então, E ela pega também a quimbanda, né? Que não é a urbana, né? Que a quimbanda é como se fosse uma vertente que envolve a magia negra africana. Então já ela pega uma parte mais pesada da religião, né? sim, eu vi Você uma vê que ela... cena no YouTube de dar muito medo. Imagina. Que eu morro de medo dessas E coisas. a direção dessa novela foi do Zé Vilker, né? Tava na direção. Eu vi que foi ele que chamou. E era a diretora da novela. Eu ia comentar quando a gente tava falando do Marajá, que era do Shetman, né? Que também fez novela depois com a Glória, que foi o Clone. Então todo mundo ali, ó, um grande grupão no WhatsApp. Quando eu tava vendo, Marcelo, tem muita novela curta na Manchete. Tem alguma explicação isso? Você sabe? Tem curta e também tem longa, né? Porque tem Mandacaru que tem quase 300 capítulos. Quase 300, né? Mas eu tem um acho monte que... de 70, 50, 70, 50. Muitos pelo baixo orçamento, a baixa audiência, né? Porque a maior parte das novelas da Manchete foram fracassos, na verdade, né? Eles tentaram bastante buscar fazer a grande aposta deles nas novelas, mas em grande parte elas não foram de tanto sucesso assim, né? E aí tinha um fato curioso, é que as novelas da Manchete geralmente iam bem no Rio de Janeiro e em São Paulo elas iam super mal. Por exemplo, a Dona Beija, que é a novela da Maitê Proença, o primeiro sucesso lá da Manchete, ela tinha no Rio de Janeiro, ela deu uma média de 24 pontos na audiência, e em São Paulo ela chegou ali entre 5 a 9 a média. Então ela caía bastante quando se comparado com São Paulo. Então... E essa novela também exagerou na nudez, né? Nudez excessiva ali. Tanto que a Maitê Proença se tornou na época uma sex symbol, né? Foi capa da Playboy. E ali a Manchete começou a ver que isso dava audiência. Foi né? ali o start. Anterior, né? Que era Antônio Maria, que não deu tanto sucesso, aí ela foi lá e meteu a Dona Beija e apostando na sexualidade, né? Dona Beija também foi reprisada no SBT, né? Foi alguma das novelas da Manchete que foi pro SBT. Também. E é uma que sempre tá falando aí que pode rolar um remake, né? Olha eu aí. vi em algum lugar que alguma plataforma comprou esse coisa. Eu acho que é HBO por causa do... Se não me engano, é a novela que o Silvio de Abreu vai fazer lá na HBO. Que é uma novela que não é novela, né? E essa daí é a Dona Beija. Dona Beija legal, foi muito sucesso no SBT e se eu não me engano foi logo depois de Pantanal, porque foi muito assim logo em seguida, e aí eu acho que o SBT voltou. E a Dona Beija, apesar de ter essa nudez que foi quando eles começaram a apelar, a história é muito boa, mas muito boa mesmo. E qual é a trama? Exato, só relembra, como que é a trama? Qual que é a ideia? Da República Café com Leite lá de Minas, não é? Deixa eu confirmar que se eu não tô falando besteira. Mas Dona Beija, eu conheço muito Dona Beija por causa de Araxá, Minas.
que eu tive uma colega de sala, que eu falei no episódio da... Dona B. Puta, Dona B. Como é que ela chama, eu já gente? tomei uma cachaça de Araxá, Quem Dona nós B. entrevistamos semana passada de Araxá? Tá aqui na cabeça o nome dela. É, a Núbia Oliver. Núbia Oliver. Isso aí. Olha, E aí... Ó, Bia Seidel. E aí e a Dona B tinha todo aquele esquema dos figurinos, então era E bem uma bonita, uma novela muito bem produzida. O Marcelo, é uma novela que tem poucos capítulos. 89 capítulos apenas. Olha Foi- só. Tinha, né? Não foi uma novela muito grande, né? Eu vi aqui agora, Grazi Massafera está sendo cotada para ser a próxima Dona Beijo. Dona Beija na HBO. Na HBO. Cara, que legal essa ideia da HBO, hein? É mais ou menos o que a Globoplay tá fazendo, né? Exato, exato. E aí vai ter um reality, não sei se já aconteceu, se tá Vai ter no acontecendo Faustão. aí, no Faustão, né? Para procurar a nova A nova estrela do Brasil. estrela do Brasil. Que é Que muito. era tudo Ah, isso, né? Já teve, né? Quando tinha aqueles do É. Luciano Huck, que é a mesma coisa. Aí, ó. É um Caio Castro. Um Caio Castro. O Faustão fez também com atrizes, né? Que foi a Carminha. Foi Camila Adriana Esteves. Adriana Adriana Esteves. Esteves, acho que Camila Pitanga também. A filha da A nova Regina loira Duarte. do Tchan. A Flávia Alessandra também. Flávia Alessandra. E a nova loira do Tchan também. A A morena do Tchan. A morena do Tchan. O Faustão, ô Faustão, quando você acha que ele tá morto, né? Se aposentando, vai encostar o burro ali na sua, nada. O cara dá uma volta, faz programa diário, o cara, ele se reinventa, né? E tá Faustão? dando prejuízo. Podemos falar dele? Ou vamos sair da pauta? Deixa pra lá. Tá. Mandacaru que você falou antes. Vamos no Mandacaru também, que tem foi muito polêmico ali na época também, né? Foi, e Mandacaru foi a maior novela da Manchete, né? São 200 e poucos capítulos, 296, não vou lembrar exatamente, mas é a maior novela da Manchete. E foi a penúltima novela, né, que teve na Manchete, e ela estava com baixa audiência, né? Ela passou logo depois de Chica da Silva, e foi aí que a Manchete usou de novo da questão da violência e do sexo para aumentar ainda mais a trama. E era uma trama meio que falava lá do sertão brasileiro, da questão do Lampião, né, Maria Bonita, aquela região do Brasil. E foi aí a última novela completa da Manchete, a maior novela da Manchete, e talvez aí o último grande fracasso da Manchete. Não foi tanto fracasso, né? Eu achei que você ia falar grande sucesso. Aí eu falei, não vai. Não, Ele não vai ter essa coragem. Mas, Eu assistia Mandacaru, né? Eu gostava de Mandacaru. Então ainda tem uma certa minha mãe não uma deixava. certa boa lembrança dessa novela. Eu lembro de Boa ver muita lembrança. propaganda de Mandacaru. E eu não sei porquê, na minha cabeça é automático. Quando pensa em Lampião ou qualquer outro cangaceiro em novela, é o Bem-vindo Siqueira. Sim. Não sei porquê. Mas eu sempre Nossa, assim. é verdade. Mas aí eu tava vendo que o Lampião era o Alceu Valença. Olha que luxo. Olha, E a Maria Bonita era a Daniela Mercury. ô louco. Achei muito luxo. Olha só, cara, que É, legal. é Muito, porque demais. na notícia que eu vi, o elenco foi praticamente todo reaproveitado de Chica da Silva. E aí Mandacaru as foi pessoas em que ano? Foi em que ano? Eu Só vejo pra... aqui, eu sei te falar exatamente o dia de estreia, se você quiser, Daniel. Foi no dia 12 de agosto de 97. Olha só. E aí... Tá. Pode falar. Daniela Mercury no áudio, é assim, né? Tava ali, né? Anos 90, Daniela Mercury. Poxa, que legal. Grande dupla. Muito mesmo. E aí é porque, tipo, foi o que eles fizeram pra tentar diversificar o elenco, porque era todo mundo muito igual. Não era que todo mundo Sim. muito igual, porque eram as mesmas pessoas, né? Só que aí, como as pessoas estavam tendo essa confusão de personagem, aí colocaram alguém muito diferente, que aí foi, no caso, a Daniela e o Alceu. Achei muito chique. E só para confirmar aqui, o número de capítulos não chegou a 296, mas foi sim 256 capítulos. Sim. Uma novela bastante longa na época. E só tinha para ter lá uma... proposta, né? Só para ter uma média, hoje em dia, quantos episódios tem uma novela?
A última que acabou aqui, Um Lugar ao Sol, acho que chegou a 119, 120 por aí, né? Tá, no... média, né? Os números da. Então foi bastante mesmo, né? Nossa. E o Mandacaru também teve a Elba Ramalho, né? Eu vi aqui agora, eu ia comentar. É porque representa sertão, né? Nossa, muita participação especial. Murilo Rosa, Marília Pêra, Agildo Ribeiro. Agildo Ribeiro. Você lembra quem é? Lembrei, o comediante, né? Isso. Roberta Close. Roberta Close, musa. Ícone. Pô, Mandacaru, hein? Pô, como que a gente consegue assistir Mandacaru hoje? É YouTube? Será que é no YouTube? Ela passou na Band, né? Às vezes tem no YouTube alguma coisa, no Dailymotion. Eu sei que tem gente que vende essas novelas no Mercado Livre. Eu sei que Chica da Silva tá completa no YouTube. Se não tá terminando. Porque um cara tá subindo ela. E ele é amigo do Biel, que conversou com a gente aqui sobre Lua de Cristal. A gente fez um vídeo falando de novela e ele foi lá e comentou. Assiste, Biel é o nome dele. É XGBiel o Instagram dele, @XGBiel. Sim. Eu não queria falar arroba dele, porque eu vou falar no próximo episódio que a gente vai gravar. E aí ele comentou, até tem uma página específica sobre Chica da Silva, com várias interações da Thaís Araújo, é seguido pela Thaís Araújo, e aí ele sempre vai postando lá, criando conteúdo só sobre Chica da Silva. E aí ele tá subindo episódio por episódio. Tem um blog sobre Chica da Silva que tem todos os episódios lá. Será que é desse mesmo cara? Cara, que legal. Eu achei esses dias que eu tava fazendo um vídeo da Chica da Silva, aí digitando lá no Google, achei esse blog que tem todos os capítulos lá de Chica da Silva, elenco, sinopse, tudo, capítulo por capítulo. Ó, Jatiniel Silva. Jatiniel com TH. Ele tem um canal chamado uma playlist Novela Mandacaru com todos os episódios enumerados de Mandacaru. Boa, Isso. boa. Aqui vai até 220. Então falta, né? Faltam alguns capítulos. Deixa eu ver qual a data do último que ele colocou. 6 anos, então já deu tempo. Cansou. Ou talvez tá é porque ele coloca aqui como episódio. Talvez ele pode ter subido a versão da Band ou ter 207 capítulos na Band. Então é isso aí, ó. Então, aí tá legal, mas dá pra assistir, dá pra matar saudade, dá pra ver a participação aí da Daniela Mac, dá pra ver Alceu, Elba, pô, dá pra matar a curiosidade, que legal. É demais, completo, né? Mas aproveitando o gancho, então, de Chica da Silva, essa eu lembro da época que eu assisti, muito polêmico, tinha que assistir nas escondidas mesmo, muita cena forte, mas cenas bizarras, tinha cenas engraçadas, mas, poxa, é bem viva na minha memória também, Chica da Silva. O Bem-vindo Siqueira na cabeça. Eu acho que o mais bizarro de tudo de Chica da Silva que eu me lembro é da campanha da Manchete em fazer uma contagem regressiva para o aniversário de 18 anos da Thaís Araújo, para a gente ver, né, o público ver a Thaís Araújo nua, né? Imagina hoje em dia você fazer uma contagem de 18 anos para ver a Mel Maia fazendo uma cena nua, né? É um absurdo isso. Muito. Aproveitando esse gancho, é mais ou menos o que aconteceu nas redes sociais para a contagem regressiva da atriz que faz no Stranger Things, ela faz Eleven, e rolou essa contagem regressiva dos seguidores lá, de alguns seguidores, para quando ela fizer 18 anos e os seguidores tal mandarem mensagens lá elogiando e chavecando ela. Você acredita que aconteceu isso agora em 2022? Acredita. Até uma mensagem para você. Se você é essa pessoa, você é um idiota. Cara, que absurdo, né? Que doideira. E aí tem um relato também que eu achei na internet de um podcast também. E aí eles entrevistam um ator que fez a cena, algumas das cenas da Adriana Galisteu, né? Tanto que a Adriana Galisteu ficou um longo tempo sem fazer novela por causa de Chica da Silva. Que foi 970, né? E aí conta a cena do estupro, né? Como que foi. E ele disse o quanto a direção da emissora não estava muito preocupada com os atores, mas sim em fazer a cena. E aí até ele conta, né, que eram 3 atores que iam fazer a cena e tinha 2 atores e um figurante.
E aí ele chega e fala pro diretor, o figurante não sabe se comportar, vamos pegar o outro fulano, que já é ator, que é um outro guarda, né, o outro guarda que estava lá, porque pelo menos ele vai ter, né, aquela questão de ser ator, sabe, né, como que vai ser a cena. Aí o diretor topou. Mas o mais absurdo de tudo é que depois da cena gravada, a Adriane Galisteu estava chorando aos prantos lá, né, e o diretor, que era o Walter Avancini na época, ele, em vez de ir lá ajudar a Adriane Galisteu, ele mandou todo mundo sair de lá porque ele queria filmar ela chorando. Então você vê que é um completo absurdo essa E o novela. Walter Avancini é um diretor respeitadíssimo, né? E acabou entrando. Tem várias polêmicas, né, do Walter Avancini, né, nessa questão. E aí, na época não, mas lá para trás, eu acho que foi para Marília Gabriela, né? E a Adriane Galisteu contou, né? Abriu como que foi essa questão. Ela falou que o problema não foi a nudez, não foi as cenas, mas sim da forma que ela foi tratada na novela, né? Que ela esperava uma coisa e aí chegou lá, ela foi chamada para fazer acho 4 ou 5 capítulos, e aí o Walter Avancini achou que ela foi bem e pediu para ela continuar na novela. Mas aí o objetivo dela continuar na novela é só para ela mostrar o corpo, né? Durante a novela, cenas dela tomando banho no rio, dela sendo estuprada, então era praticamente a personagem dela era isso. Ele só queria ver ela pelada, resumindo, gente. Ele queria ver ela pelada, chamou ela pra novela pra ficar gravando ela pelada. E tem mais fatos ali da novela, né, também ali, mais polêmicas, né? Eu queria comentar da Thaís Araújo, teve essa contagem regressiva que a própria Manchete, porque tipo assim, o Dan comentou que as redes sociais o pessoal tá fazendo, da Emily Bob Brown. Só que Exatamente. a Manchete fez a contagem regressiva pros 18 anos da Thaís Araújo. A própria emissora, que é diferente nesse caso. Você entendeu porque eu falei que os anos 90 era uma década sem lei? Mas aí quando quer passar uma sériezinha falando da vida do Collor, aí tem lei, né? Reflitam. Hipocrisia? Será-se? É o que eu queria comentar da briga do Valcir com a... Valcir briga, né? Não, Valcir? Vai ser editado esse corte. Com a Thaís. Porque, apesar de ter tido essa contagem, a Thaís só fez uma cena de nudez. A partir disso aí foi só dublê, porque ela se recusou em todas. E aí tem a notícia que saiu ano passado, é que ele queria que ela fizesse uma cena de sexo anal, e ela falou, não é preciso essa cena, eu não vou fazer. Eu já vi no conteúdo do Marcelo isso aí. Manda ver, Marcelo. Então, essa cena, apesar de agora ter explodido, quando eu fui fazer esse conteúdo que você falou, eu achei o artigo da época da novela. Se não me engano, era Folha de São Paulo. Tem lá, você procura no Google, você acha originalmente. E o Valcir Carrasco, agora, quando foi perguntado sobre essa cena, ele disse que nunca escreveu essa cena, que ele nem tinha contato com os artistas, até porque ele usava um pseudônimo, né, para escrever essa novela. Sim, era o Angel. O Adamo Angel, né? Que é outra polêmica também que a gente pode falar depois. Mas o engraçado é que nesse artigo da época, o Valcir Carrasco diz que realmente tinha cena lá de sexo anal para Thaís Araújo fazer, e ela quis fazer e ele ficou completamente irritado por isso, né? E segundo ele, o Walter Avancini, a Thaís Araújo estava transformando a personagem numa Maria Chiquinha. Esqueceu, né, Valcir, tem disso. E o que eu achei engraçado é o Valcir Carrasco dizer hoje que ele não se lembra de ter feito a cena, mas se você pega o artigo da época, ele dá a declaração criticando a Thaís Araújo. E é no mesmo tom que ele criticou todas as meninas que ele brigou, né? E o Walter Avancini criticando, falando que a Thaís Araújo já estava com a cabeça na Globo e que na Globo ela ia ser só mais uma atriz, que ela não, que se ela continuasse na Manchete, ela ia ter uma carreira muito maior do que se ela fosse para a Globo. Visionário, hein, Avancini? Ô Lobão, pensa só. Eu acho que eles pesaram a mão aí, cara. Não. Ó, eu tô pensando numa cena aqui nessa novela que vai ao ar ali, mas eu quero que você faça uma cena de sexo anal. Pra quê? Não tem motivo, gente. E ainda tinha umas coisas da época, né? Que eles reclamaram que a novela tinha muita mulher, sendo que naquela época tinha muito mais homem do que mulher. Umas coisas que com certeza tinham erros muito mais graves que esses, né?
a mídia dava um input para uma coisa que era banal perto dessas coisas aterradoras, por mais que não se discutiam na época, né? Era uma coisa que qualquer pessoa de bom senso saberia que tá errado, né? Não tem Caraca, meu. Será que ele tava achando que era uma pornô chanchada? Sei lá. Era a visão da Manchete. Mas no 1997 já tava um pouco, né? Mas que era a novela das 11. Porque assim... tá, e Verdades Secretas, que foi 2000 e... E aí tinha cenas, tipo, que muita gente não entende, é que dizem assim, mas isso era a realidade da época, né? Na época da escravidão, lá da época da Chica da Silva. Mas é uma coisa, uma novela mostrar a cena para mandar uma mensagem, e outra é só mostrar de forma gratuita, né? Uma cena de violência, uma cena de tortura, só para satisfazer o público, né? Então tem essa visão diferente, né? No caso da novela Chica da Silva era só tava ali para agradar, né? Só para entreter o público, né? Não mandava mensagem alguma. E Verdades Secretas, Marcelo? Tô brincando, não vamos falar disso aqui não. Uma cena que me chocou, que eu vi na pesquisa, foi a morte da Zezé Mota. Que, tipo, pra mim é toda errada essa cena. Eu não sei se os meninos sabem. A Zezé Mota fez a Chica da Silva no cinema. E foi muito, muito famoso. Esse filme fez muito sucesso. Então ela estar em Chica da Silva era mais que obrigação, digamos assim. Assim como o Dan queria Cristiane... Esqueci o nome da João Maguagem. João... Cristiane Oliveira. E a personagem dela morre esquartejada, tipo cavalo puxando. Cada um cavalo, um amarrado na... Uma cena escrotíssima, assim. Sem nenhuma necessidade, assim. Tipo, não acho que foi nenhuma honra pra Zezé Mota ter ganhado esse papel e o papel ter chegado. Tanto que no Roda Viva, ano passado, elas meio que jogam indiretinhas uma pras outras. Você viu essa entrevista, Marcelo? Elas jogam meio que assim, tipo, o quanto tinha muita coisa desnecessária, a forma que as mulheres negras eram tratadas. E Valcir fez o quê? Nunca mais Thaís fez novela dele. Não. Que é o comum. E o Valcir Carrasco, ele se defende falando o porquê Chica da Silva era tão sexualizada. Aí, na visão do Valcir Carrasco, era impossível uma escrava, na época, não usar os seus dotes sexuais para conseguir vencer na vida, né? Se libertar. Então, na cabeça dele, a única virtude dela era a questão sexual. Isso, quando a gente vê história, tem muito mais que isso, né? Que ela politicamente, ela foi muito importante na tomada dos diamantes. Em polêmica do Valcir é o Adam Wendel, né? Que ele tinha contrato com o SBT, só que não estava muito feliz lá. E aí, com isso, ele escreveu a novela Chica da Silva na Manchete, tendo contrato com o SBT. E aí ele usava o pseudônimo. E ele pagou multa, você sabe? Qual que era o pseudônimo mesmo? Adam Wendel. É o Angel, o contrário de Carrasco. Olha aí! Olha aí! Parabéns, Valcir! E aí, como a Manchete apresentou ele, ela falava que ele tinha se formado, não me lembro em que aqui no Brasil, mas era formado em roteiro nos Estados Unidos, e ele era meio envergonhado, e aí por isso ele só dava entrevista via fax. Maravilhoso! Vocês chegaram a conhecer fax? E aí depois que a Manchete aí tipo, começou a ter audiência e começou a incomodar. Então diversos meios de comunicação começaram a seguir, né, o Walter Avancini, para ver se descobria quem que era o Adam Wendel. E é assim que conseguiram encontrar o Valcir Carrasco se encontrando com o Walter Avancini numa padaria. E aí foi descoberto que era o Valcir Carrasco, a figura por trás. Caraca, que história, da hora. E ele estava escrevendo Fascinação, né? Ganhou uma novela no outro ano no SBT, que foi Fascinação. E aí no outro ano já foi para Globo, onde fez Cláudia Rosa. E aí foi muito sucesso. E foi um grande sucesso. E não teve cena, uma cena forçando um sexo anal do nada entre como que chamava? O Petrúcio, né?
Petrúquio. Petrúquio e a Catarina. Petrúquio e a Catarina. Mas Pô, é porque ele ficou muito tempo como novela das 6, né? Tem Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, Padroeira. Fêmea, tem Eta Mundo Bom. Então é engraçado alguém que faz as novelas das 6 meio que família, né? Meio bobona, assim. É, Um cara que se envolve em tanta polêmica, né? Com Verdade Secreta, Chica da Silva. cara, ô, Que a Globo fez de propósito, falando, a gente não quer esse tipo de padrão pesado para as novelas das 7 ou das 9. Era começo, né? Tinha a sexualização da novela das 7, mas era muito mais leve, obviamente. muito, exato, era muito mais leve, muito mais leve. Mas é porque ele tinha acabado de chegar na Globo, ninguém chega já na novela das 8, né? Chutando a porta, né? Impossível. Mais alguma pimenta ali da Chica da Silva? Nesse momento eu não tô lembrando. Da Chica da Silva, acho que era só essas, né? Quer dizer, só essas não. Várias, né? Um comentário, não é polêmica, mas é um comentário que a gente que é de Minas, que a gente é de Goiás, o sotaque deles era muito feio, muito forçado, muito mal feito, muito tudo. Só um comentário, assim. Que geralmente todas as novelas têm essa reclamação, né, da questão do sotaque, né? Novela na Bahia, os caras têm sotaque do Rio, de São Paulo, Minas. A novela do Pará tem sotaque do Sudeste. Então, nunca é o sotaque verdadeiro. Não, mas eu tenho umas cenas da Thaís, ela força muito. Nossa, por que você? Tipo, não. Apenas não. Mas, Biru, agora só fechando, então, Chica da Silva, como que a gente consegue ver, então, do nosso amigo Gabriel Silva? Eu abri aqui, ó. Não é do Gabriel Silva, ele me falou só quem era a pessoa. Nesse caso eu pensei, é um blog realmente, igual o Coisa falou, e eu perdi aqui no Coisa, peraí um minutinho. Chica da Silva HD, tá no Blogspot. E aí tem o canal. Deixa eu ver aqui, remake de novela que meu Instagram atualizou. Aqui. Legal, em rever também. Outra novela que legal de rever. E assim, aproveita enquanto você procura aí. Ô Marcelo, tem ideia de remake ou só fica naquele burburinho? Por enquanto só tá nesse burburinho, né? Dizer que vai ter remake, mas nada de oficial ainda. É o primeiro nome que surge, né? É Renascer Chica da Silva. Valcir Carrasco já tá lá. Será que a Globo chamaria ele para fazer o remake? O que diretor briga com todo mundo, mas não vamos ficar falando disso. Mas aí vai ter que ter uma outra roupagem, né? Eu acho que atualmente eles iam fazer a Chica da Silva nessa questão, né? Iam colocar uma Chica da Silva mais heroína do que... Duvida eu dó. Com o Valcir? Será? Anota isso aí. Então. Mas, ó... Marcelo não quer envolver em polêmica, você vê quando ele não gosta, porque ele não conversa. Ele não responde quando ele é contra o assunto. Mas... O Valcir Carrasco se ele quiser, ele bota a novela das 11, bota mais 18 na Globoplay e faz uma Chica da Silva totalmente sexualizada. Mas a Globo não ia deixar fazer isso por causa das críticas, mas ele não aceita. Anota isso aí, hein? Mas a ideia de novela aí pra streaming, acho excelente ideia, na verdade. Eu acho tinha maravilhoso. No passado da parceria entre a Globo e a Netflix. Só que eu acho que acabou não rolando, não vi mais notícia nenhuma. E agora a Globo está preparando 2 novelas, né, pro Globoplay. O Globoplay tá forte. E uma outra sobre o Lampião e Maria Bonita, né? Eu não sabia qual é essa. Não tá na minha pesquisa. Então são 2 novelas que vão chegar aí, uma para ano que vem agora, né, 2022, que vai começar a primeira parte agora, e aí vai ter o Big Brother, e a segunda parte vai chegar só após o Big Brother. Aí quando ela termina, vai entrar uma novela do Lampião. Pô, que legal! Eu vi que vai ter uma do João Emanuel Carneiro. Isso, Todas as Flores. Todas as Flores. E essa outra do Lampião é de quem? Você sabe? Essa vai ser os mesmos criadores, se eu não me engano, que é De Onde Nascem os Fortes, e de outra série que também se passou lá pelo sertão. Eu só achei meio estranho porque eles falaram que ia ser uma visão do cangaço de uma forma feminina, na visão de Maria Bonita. Só que a novela é escrita por 2 homens, né? Eu achei estranho a matéria, estava falando que seria a visão de Maria Bonita, né? Mas vista por... Chama Brasil o negócio.
Eu vou colocar a câmera em mim aqui, enquanto isso, porque eu quero dar esse comercial falando. Ô, Biru, deixa eu desculpa. voltar. Joga pra você que eu vou ter que pegar uma peça aqui pro meu computador. Vai falar. Esse era o Caco. Eu falei, vou colocar a câmera em mim pra você se tocar, só que você não se tocou. Tô jogando pra mim. Ó, novela Chica da Silva HD, @ novela Chica da Silva HD. É uma página de fãs no Blogspot. Novela Chica da Silva, Chica com X, né? Chica da Silva HD.blogspot.com. E é o Thiago Leonardo quem produz esse conteúdo. É Thiago Leonardo Oficial. Ele coloca até um pix, é um Instagram bem seguido pela Thaís. Inclusive, ele coloca cenas, ele produz conteúdo, faz algumas lives e etc. E tem muita coisa. É um Instagram bem legal. Mas, Marcelo, já que estamos falando de Chica da Silva, eu só queria comentar. Geralmente, comentar não, tipo, saber o que você acha. Quando a gente fala de novela de época, não tem como não retratar a escravidão. E você sente ainda essa dificuldade dos autores de retratar a época, por exemplo, nos tempos do imperador, que deu o que falar, de forma que o negro seja protagonista? Pois é, né? Você vê que até nas novelas, quando teve uma escrava como protagonista, ela era branca, né? E no caso era escravizaura. Então acho que sempre tem essa questão, né? É um assunto difícil de ser falado e difícil de ser colocado como o certo protagonismo, né? Que ele tem que ter, até porque eram personagens. Eu não estudei, né? Tanto assim história para saber até o que ponto daria para fazer um escravo sendo protagonista da história, já que, né, por motivos óbvios, eles eram impedidos de fazer muitas coisas, né? E geralmente essas novelas, né, você não vê uma novela de época onde tem um negro protagonista, a única foi Chica da Silva, o resto foi todos atores brancos, né? Tirando agora, né, os Tempos Imperadores, que tinha um ex-escravo lá, que também acabou não tendo tanto protagonismo assim como merecia, né? A polêmica que eu comentei foi essa, do racismo reverso, né? E ainda teve a questão do diretor, né, que foi acusado de racismo por ter feito um apartheid dentro dos camarins, então foi bastante estranho essa situação dentro da Globo, né? Que também, além, não é só a novela, essa questão da escravidão, né, na novela, né? Para você ter uma ideia, apenas 3 atrizes foram protagonistas negras em novelas da Globo, né? Na verdade, 2, né? Que foi a Camila Pitanga e a Thaís Araújo. Quem é a terceira? A terceira seria a Ruth de Souza, que foi a primeira, né? Em 1960 e alguma coisa, a novela A Cabana do Pai Thomas. Mas, na verdade, ela não era protagonista. Ela era casada com o protagonista da novela, mas ela não era, de fato, uma protagonista. E essa novela, o protagonista, o Pai Thomas, era para ser um ator negro, era para ser o Milton Gonçalves, só que a Globo decidiu pintar um ator branco de negro. Mentira! Hoje em dia dá muita merda isso. Nossa, blackface. Mas até então não tinha essa discussão de blackface no Brasil, né? Não tinha essa discussão, sim. Mas na época, muita gente criticou o Plínio, o dramaturgo, esqueci agora o nome dele, agora eu vou esquecer o nome dele. Plínio Marcos? Plínio Marcos, isso. Ele escrevia no jornal na época, descendo a lenha no Sérgio Cardoso, e dava declaração do tipo, não sou racista, não tenho nada contra, eu tenho amigos negros. Normal, é o combo. Quem me conhece sabe. Diz que pediu desculpas na época para o Milton Gonçalves por ter pego o papel que seria dele. Mas aí, e o curioso é que o Sérgio Cardoso fazia 3 personagens na novela. Caramba! Entre eles o pai. O cara é tão versátil que ele também... 3 personagens. É o Murilo Benício da época. Quando ele chegou na Globo, ele fazia novelas atrás de novelas. Era tipo um popstar lá, né? E aí, depois, quando morreu, tem a polêmica que ele não morreu, né? Que ele foi enterrado vivo. E que um boato que surgiu no jornal lá do Amazonas e acabou se tornando uma das maiores fake news da época. Caramba, como que foi? Conta um pouquinho. Segundo um jornal do Amazonas, teria ouvido um suposto amigo do Sérgio Cardoso dizendo que
um dia antes, uma semana antes, ele falava que tinha muito medo de morrer e ser enterrado vivo. E que a família fez a exumação do corpo uma semana depois do enterro, e lá ele foi encontrado de bruços. De bruço. Nossa. Isso no jornal em Manaus. E aí chegou em São Paulo, no Rio, e a notícia se espalhou em tudo que é lugar. Aí depois o Fantástico fez matéria com a viúva, disse que nunca ouviu falar desse amigo e que ela nunca fez exumação do corpo, que a família sofria demais por causa disso, e que o Sérgio Cardoso poderia ter dito alguma vez sobre morte, como a gente pode falar também. Tipo, eu tenho medo, Claro. de ser enterrado vivo, mas que ele nunca tinha doença nenhuma. Mas hoje em dia, caso alguém tenha medo, acho que até nessa época já, é impossível alguém sofrer de catalepsia e ser enterrado. Porque quando a pessoa tá no velório, ela tá sem todas as vísceras. Reflita nisso quando você estiver no próximo velório. Exato, doador de órgãos, pronto. Não é quando tem a preparação do cadáver pro velório, tira todas as vísceras. A pessoa aqui dentro dela é só serragem, sei lá. O que eles colocam? Deve estar mais moderno isso. Então, catalepsia é coisa muito século passado. E continuando nas polêmicas, o Corpo Santo, que foi também... Essa é pesada, hein? Você não vai falar? É que Corpo Santo, ela misturava tudo, assim. É porque eu achei uma dicotomia muito boa. Que Corpo Santo dá uma impressão de o corpo ser santo, né? Então tem uma questão de paranormalidade. Mas além disso, o corpo da menina era importante porque falava de indústria pornô. Então tinha toda essa questão, meio que o que aconteceu com a Thaís Araújo, só que mais porque chegou o dia que a menina tinha que ser atriz pornô. Então eram os bastidores da pornografia numa menina paranormal. Vou até ficar o autor dessa novela, porque eu achei esse enredo muito Thiago Santiago, muito uma misturinha Calmon. ali, né? E é uma outra trama que foi dirigida pelo José Wilker, e é mais um ator que estava lá na Manchete usando pseudônimo, né? Ele usava o pseudônimo de João Matos para dirigir essa trama. Nem qualquer coisa. Eram várias pessoas envolvidas, né? Tinham vários autores, vários diretores junto com o José Wilker. Porque nessa é a que tem... que mistura. É uma novela de notícia. Então meio que aquilo da novela do Collor, que a gente comentou, esqueci o nome, a gente acabou de falar. Do Marajá. Marajá. Tinha muito disso. Então alguns casos era tipo ficção com caso real. E aí... transitava. Tinha a Cristiane Torlone, Reginaldo Faria, então tinham uns globais lá, né? Apesar que a Cristiane Torlone já tinha feito, né? Gata Comeu, então... Já tinha feito sucesso. E a Cristiane Torlone e o Reginaldo Faria já trabalharam junto de novo? Eu tinha pensado que sim, mas depois mas quem veio na minha cabeça foi o Nuno Leal. Nuno Leal mais, né? Gata Comeu. Essa novela, a Gata Comeu é depois ou antes? Eu acho que foi antes, 85? É antes, é antes. A Gata Comeu é antes. A Gata Comeu passou em 85, em 87 e, se eu não me engano, em 2002. Tem uma história pra contar. Posso contar, Daniel? Ou você vai... Pode, claro. Você vai cortar depois, né? O que acontece? Bora. A minha irmã tem uma tia que chama Elaine. A Elaine tem 3 filhos. Olha que importante. A primeira gravidez dela foi em 85, da Fabiane. Por que Fabiane? Porque estava passando a novela A Gata Comeu e o protagonista era o Fábio, que era o par da Cristiane Torlone. Aí ela falou, se eu tiver um filho, vai chamar Fábio. Fabiane. Em 87, reprisou A Gata Comeu. E ela engravidou de novo. E aí teve Agora o vai Fábio. ser Fábio. Aí veio o Fábio. E ela terminou o casamento, ficou vários anos separada e voltou com esse ex-marido. E engravidou de novo. E pela primeira vez na história, uma novela da Globo foi reprisada 2 vezes. E foi A Gata Comeu. As 3 gravidez dela estava passando A Gata Comeu no ar. E você acha que atualmente seria possível reprisar ou fazer um remake de A Gata Comeu? Sem nenhuma chance de alguém dar um tapa na cara da Cristiane Torlone, né? Mas eu acho que é um enredo legal. Mas o roteiro pesa um pouco, assim. Vai ter que tirar essa parte, né? O Bateu, Levou. A forma de tratamento dele com ela, do Bateu, Levou, é pesado. E tinha
que tomava leite também, que eu lembro que era uma trama meio chocada, porque falava de idoso que tinha vida sexual e etc. Que era o senhorzinho que tomava um leitinho quentinho. É o leitinho, né? Verdade. Era. E mais alguma polêmica ali que ficamos na manchete? Tem. Ou também. Eu tenho uma polêmica de Pantanal. Nossa, Opa! que é isso, hein? Ficou guardando, nem falou no episódio do Pantanal que ele falou, essa aqui, ó. Porque muita gente diz, até hoje, né? Vive na ilusão que Pantanal ela venceu a novela das 9 da Globo, das 8 na época, que na época, na verdade, era a Rainha da Sucata. Mas, na verdade, Pantanal nunca venceu a Rainha da Sucata, porque as duas nunca concorreram juntas. Não teve elas no mesmo ar? Passava depois da novela Rainha da Sucata, então elas nunca foram concorrentes. E, por causa disso, a Globo ela estendeu o horário da novela horário nobre, né? Na época era a novela das 8, e na época cada episódio tinha meia hora, mais ou menos, né? Sem contar os comerciais. Então ia ali das 8h30 às 9h30. Por causa de Pantanal, a Globo acabou estendendo ali, indo ali para 9h45, 10 horas da noite, para fazer a manchete perder a audiência, né? Porque o povo ia dormir. Então a manchete perdia audiência, perdia patrocinador. Ou seja, Pantanal nunca ganhou de uma novela da Globo, a original ali, do Jornal Nacional. Ela ganhava, assim, da programação seguinte. Da programação, entendi. E quem se deu mal nesse caso foi a TV Pirata, que foi extinta porque perdia para Pantanal. Olha, é um programa ótimo, hein? Aí a Globo decidiu fazer o quê? A Globo decidiu criar uma nova novela com o Dream Team, que era a novela Arapongas. Aí essa perdia para Pantanal. Mas Rainha da Sucata, alguns momentos, né? Alguns picos perdia. Uhum. Aí Rainha da Sucata, ela nunca perdeu para Pantanal, até porque elas não se enfrentavam. Eu até trouxe aqui a diferença, deixa eu ver se eu acho nas minhas anotações, porque a diferença de audiência era muito grande de uma para outra. Era aqui, Pantanal, tipo, chegava uma média de 20, 27 pontos, assim, mais ou menos, na média, e Rainha da Sucata passava de 50. Nossa! E mesmo que a Rainha da Sucata, no início, não foi um fenômeno, né? O público meio que achava meio estranha a novela, meio confusa, e só com o tempo foi conquistar o sucesso. E mesmo não sendo um grande sucesso da Globo, ela conseguiu ter quase o dobro de audiência de Pantanal. E Rainha da Sucata é a única novela da história que teve 100% de share, né? Pois é. Que é na cena. Sabe o que é isso, Daniel? Não, me conte. Todos os aparelhos estavam ligados na Rainha da Sucata. Olha Até só, a televisão do e SBT estava assistindo Rainha da Sucata. Num podcast, o Alexandre Frota contando que uma cena do Rock Santeiro, onde Maurício Matar morre, o personagem, teria também tido 100 pontos, né? Mas eu não encontrei nenhuma... Não. É Rock Santeiro... Ele falando, né? Não assim, é a maior audiência da história. Tipo, é o maior pico e é a maior média, Rock Santeiro. Mas 100% de share foi só o dia que a Regina Duarte volta pra Sucata. Cara, pra mim, assim, Rainha da Sucata, eu tenho uma lembrança dançando uma lambadinha ali, não é, Daniel? Com certeza. Ai, E de muito sucesso, né? Pra mim, na minha cabeça, assim, você lembra de novelas, pra mim vem Rainha da Sucata e aquela abertura lá da Rainha da Sucata. Foi a maior audiência da década de 90, né? A Rainha da Sucata. Sim. Então foi um baita de não começou bem, mas depois acabou. É um exemplo bom de recuperação, né? Mas recuperando. Hoje em dia a rede social não deixa isso acontecer, não. Tá aí uma Babilônia que não me deixa mentir. Porque a novela tinha tudo pra ser o sucesso. As redes sociais destruíram a novela. Eu tenho a última antes de acabada. Pode mandar. Da novela Brida. Brida, sim. Fechou a manchete. Fechou a manchete. Fechou a manchete. Literalmente. Junto com o Eduardo Miranda. O Eduardo Miranda foi a pessoa que deu o play da Brida. Eu lembro que Brida teve um burburinho muito grande quando foi ser lançada, porque era baseado na obra do Paulo Coelho, né? Sim. E ele é maravilhoso. E aí, Brida, desperte uma em você. Jamais esquecerei. E aí, era muito isso, do Paulo Coelho. E minha mãe é muito globista. Minha mãe não assiste nada
que seja em outro canal. E aí ela falou, vou ter que assistir porque é do Paulo Coelho. Ela não conseguiu gostar da novela. E a novela foi caindo, até que, literalmente, hoje acabou Brida. Não teve tipo nada. O final da novela é uma narração, contando o que Nossa. aconteceria com os personagens. Cada personagem. E foi do nada, tipo, você tá vendo lá Brida, aí tá o capítulo normal, aí de repente começa a mostrar cenas aleatórias, tipo, João Miguel Casaram, tiveram filhos, né? tal, casou com tal, não sei quem. Brida descobre sua verdadeira missão, que é uma bruxa e tal, e tinha que combater o mal. E acabou. Nossa. E foi. É isso. É o que tem. E acabou Brida. Literalmente. E acabou a Manchete também, né? Que foi bem na finaleira ali, quando a Manchete não tinha mais nada. O elenco até disse que também foi pego de surpresa. A Manchete gastou uma grana porque fez umas cenas na Irlanda. Então foi a derradeira ali, a Manchete, que depois daquilo lá só ficou mostrando programação repetida, desenhos, né? Tudo. Isso. E falando em final da Manchete, vou fazer um comercial aqui da gente próprio. No episódio com a entrevista do Eduardo Miranda, que é o pai dos animes no Brasil, ele narra especificamente como foi desligar a Manchete. Ele foi a pessoa que só ele entrava na Manchete. Literalmente. Ele conta, ele foi a pessoa que apagou a luz da Manchete. Muito legal. Aquela do último apagar a luz, então, foi ele. Foi literalmente quem saiu por último apagar a luz. Que aí, tipo, só ele era autorizado a entrar pra dar o play e sair. É bem triste a história. Episódio com o Eduardo Miranda. E você vai escutar no Spotify, não tem ele no YouTube, mas vale a pena. Viu? Muito bom conversar com ele. E assim, uma coisa que eu queria comentar, assim, é que apesar da Manchete ter tido essa história de grandes fracassos e grandes polêmicas, ela é mais conhecida pelos sucessos. Isso não é muito engraçado? Pois é. Eu acho que às vezes também tem tipo uma... nostalgia, né? Da Manchete pela questão nostálgica, né? Sim. Nossa, a qualidade era melhor e tal, mas sinceramente não tem como comparar em termos de qualidade. A Globo é mais investimento, é mais dinheiro, é os melhores profissionais. A Record tentou trazer os profissionais da Globo para lá e não conseguiu repetir, né? A Manchete, eu acredito que ela foi sim uma visionária, né? Uma revolucionária, sem dinheiro, foi lá, conseguiu chegar a bater na Globo. Nisso eu acho que a Manchete sim tem bastante mérito. E de pegar elenco também, né? Que era uma coisa inimaginável. E de histórias diferentes, né? Como em Kananga do Japão, que falava do Brasil da década de 30, das revoluções de 30, 32, a intentona comunista, os integralistas. Então, são assuntos que a Globo não costumava falar e a Manchete falava, né? A Manchete era meio que o lado B das novelas, né? Acho que era o lado B de tudo. Sim. E a Manchete, depois que fez Pantanal, ela fez um lema nas suas novelas que é o Brasil que o Brasil não conhece, né? E aí ela fez Ana Raia da Trovão, fez Amazônia, que foi um outro grande fracasso, né? Que era Pantanal da Amazônia. E essa novela é engraçada porque a novela estava sendo um baita de um fracasso de audiência Amazônia, que seria Pantanal na Amazônia. E só que no meio da trama, o que eles vão fazer? A audiência lá embaixo, eles decidem começar a novela do zero, com o mesmo elenco, com outros personagens, chamado Amazônia Parte 2. É isso aí. É tipo Além do Tempo. E aí eles começam uma outra história. E ela tem no YouTube também essa trama, e eu tava pegando algumas cenas para cortar, pegar umas imagens, e era engraçado que só tinha tipo imagem nesse capítulo que eu vi, era tipo uma festa que estava rolando, e aí tinha muito mais imagem do pessoal na festa e a câmera passando e tal, do que falas dos personagens. Eu achei completamente bizarro. E eu fiquei vendo aquilo e falei, nossa, que tédio. Glória Pérez. Era tipo uma Pantanal que mostrava paisagens, lá mostrava pessoas. Tipo boates de novelas de Glória Pérez. Amazônia Parte 2 é muito bizarro. Amazônia Parte 2 foi bem... Nossa, muito bom. Mas isso é bom. E aí também, só uma outra coisa para destacar da Rede Manchete foi a novela, a história lá de Ana Raia e Zé Trovão,
e Perfeito. também é dessa linha da Manchete do Brasil, que o Brasil não conhece, mostrando os rodeios, que é uma novela que foi praticamente 100% em cenário externo, né? Não tinha interna, era só externo, que é uma coisa que não existia na época e que a Manchete também revolucionou, né? Porque não tinha dinheiro e acabou fazendo a gente ter uma outra linguagem da teledramaturgia. Sim, até mesmo Pantanal, essas externas de Pantanal era muito beirava amadorismo, né? Bem amador mesmo, uma coisa você, como você bem disse, comparando com as novelas daquele mesmo ano da Globo, que tinha um investimento em equipamento e tal, você pegava e assistia um Pantanal ali, eles debaixo de uma árvore ali ali com os cavalos, alguma coisa assim, beirava muito o amadorismo, né? Eu vi uma entrevista agora do Jaime Monjardim falando, né? Como era difícil fazer naquela época, tipo, as imagens aéreas, eles pegavam uns aviãozinhos e ficavam pendurados no avião para fazer os takes. E hoje em dia é tudo mais simples, né? Com drone subindo. Exato. O E aí cara no tinha chão. o problema da questão que eles tinham bastante com a iluminação, já que os equipamentos eram ruins. Então eles tinham bastante problema com a iluminação, de deixar as cenas mais claras. Então eles passaram por bastante perrengue, né? Nossa. E mesmo assim conseguiram fazer história, né, Manchete? Fazer história, exato. Tem Que é engraçado, porque se você pega as novelas da Record, elas meio que passam uma vergonha, né? Já a Manchete, a gente tem esse apelo emocional por suas novelas. Mas pensando agora, não tem nenhuma novela da Manchete da Manchete, ó. Da Record que a gente lembra boa, né? Não, porque a única que ganhava, que incomodou a Globo, né? Que foi Os 10 Mandamentos, ainda era bem zoadinha, né? Era bem mal feito. E assim, pelo amor de Deus, não me entendam mal, talvez pode estar passando errado. Porque a gente sabe que 10 Mandamentos não fez sucesso por ser boa, por causa da trama, por causa de nada. Que as pessoas eram literalmente obrigadas a assistir, era meio nesse sentido. Acho que o único capítulo que as pessoas assistiram de verdade, vamos assistir a novela, foi pra ver os efeitos especiais do Mar abrir, assim. Não tinha tipo, ai. Tanto que ninguém sabe. Se pedir para as pessoas contar a história da novela, qual que era o ninguém elenco? sabe. E qual que era o elenco? Não, o elenco é fácil. É só você pensar na Malhação 2002, 2003, 2004. Aí você... O Sérgio Maroni, né? Eu ficava vendo os 10 Mandamentos para ver os efeitos, né? Dos milagres, né? Lá no... Não lembro se era milagre o nome. Praga. Pragas, né? Só que, tipo, uma praga demorava, 10 episódios para aparecer a praga. Eles ficavam enrolando demais, eu ficava com uma raiva. E eu só via para ver os efeitos, não era para ver a história. Para ver os defeitos, aí, né? Não, Marcelo, eu sei. Aquela enrolação, quando acontecia, dava... Era para ver os defeitos especiais. E trouxe gente de não sei da onde. Olha, desculpa, Record. Mas, infelizmente... Mas agora, só fechando, eu lembro de uma novela da Record. Agora eu não vou lembrar não vou lembrar muito bem, mas era o seguinte. Era uma mulher presa que ela atendia o telefone dessa prisão, e o outro era o Maurício Matar que ligava. Era um remake essa novela. Eu sei. E eles se comunicavam assim, por telefone, e era o Maurício Matar num lado da linha, e da outra linha era essa mulher. E não se eu não Luísa me engano... Tomé? Agora eu não lembro. É aquela que ficou famosa porque ele passou vergonha na Record. Que, tipo, ele foi na plateia. Igual não era. Não, essa. É antiga? Não era. Era antiga. Era uma novela que era Maurício Matar na linha, e na outra linha era uma atriz que fez Torre de Babel, inclusive. E aí eles se comunicavam pelo telefone. Depois eu fui ver que, na verdade, essa novela foi um remake. E se eu não me engano... O original, ela tem um nome, é o número do telefone. É o original. E nessa novela tinha um tema... Louca Paixão. Isso. Dança Juliana, dança Juliana, dança Juliana. Eu lembro de uma novela, era muito boa. Eu não lembro quem era a atriz, eu não lembro o nome, eu não lembro nada. Mas eu lembro que tocava Dança Juliana, dança... Era a Karina Barum, a atriz. Que tinha ficado famosa em Torre de Babel. Você que vai cantar, eu não vou cantar. Esse é o momento. Que o tema dela era Coração Partiu.
Embora entregar soluções que embora perder o carro. Eu devia ter cantado, porque essa foi a minha aula 1 do inglês. O primeiro livro tinha que cantar essa música. O último era cantar Estou Aqui. Mas essa novela que eu lembro da Record, que eu assisti. Que era o remake do 25499 Ocupado. É a primeira novela de alguma coisa. Menezes e Tarcísio Meira. É a primeira novela gravada? Isso, é. É porque antes as novelas eram ao vivo, tipo teatro. Mas eu lembro que essa novela é histórica. Por algum motivo ela é a primeira Então, alguma coisa. eu assisti o remake na Record. Você não assistiu, Daniel. Você tava trocando de canal um dia, Não, passou assisti. a cena do Maurício Pior que Matar assisti. falando com a mulher no telefone. E não é isso, né, que eu assisti. Não, pior que eu assisti essa novela e eu lembro que tinha também esse núcleo que tinha a menina que era uma loirinha que fazia Juliana e tocava essa música. Dança Juliana. Será que Ela faz música. Uma bela música. Achei aqui, ó. 25499 Ocupado foi a primeira novela diária. Diária, isso é. Olha que Isso, que legal. antes era semanal. Eu vou até achar quem E era a Juliana na Louca Paixão. Vai estar no nosso Facebook. Nem Facebook a gente tem. E fechando aqui, Marcelo, mais alguma pitada de polêmica dessa época? Não, não é uma polêmica da época da Manchete, mas é uma polêmica que eu quero juntar com a matéria de ontem do Fantástico. Não sei se vocês viram sobre a história da dona das Pernambucanas. Está toda uma confusão de quem vai ficar com a herança. E uma das mulheres que deram entrevista é a Tezuka Yamazaki. Mentira, eu não reconheci. Que é uma das grandes diretoras da Manchete, né? E fez vários filmes da Xuxa. Filmes da Xuxa também. As novelas na Manchete, como a Amazônia, que foi um fracasso, mas ela também foi responsável por Cananga do Japão, foi a novela antecessora da novela Pantanal, foi a primeira novela da Daniela Pérez, a primeira novela do Raul Gazola, tinha a Cristiane Torlone, e era a diretora que estava lá, e era a diretora que era amiga da dona da Pernambucanas, que está em coma, que tem toda a confusão, e aí ontem ela estava lá no Fantástico. E é dita por muitos como uma grande diretora do Brasil, apesar de não ter esse reconhecimento. Quem vai ficar com a Anitta? O Fantástico começou com essa pergunta. E eu, na minha inocência, achei que tinha alguma coisa a ver com a Anitta. Mas é a dona da Pernambucanas. Clickbait, você foi pega muito, ali. Caí muito. Posso falar quem é a atriz antes da gente ir embora? Pode, claro. Juliana era Fabiana Álvares. Vocês não vão lembrar? Jamais. Mas ela fez A Fazenda. Nossa. Nossa, ela entrou na primeira semana da primeira Fazenda, alguém desistiu. Ela entrou como substituta dessa pessoa. Nossa, da primeira Fazenda. Uhum, da primeira. Nossa, então. Bom, Marcelo, obrigado hoje pelo episódio. Polêmicas. A gente reviveu todas essas polêmicas da época. Como o Biru falou, às vezes a gente até não acompanhava, mas escutava ali aquele burburinho, né? Pois é, e naquela época ainda mais, já que a gente não tinha tantas opções de ver, então a gente ficava comprando aquelas revistinhas, né? Ver as polêmicas, as manchetes nos jornais, as colunas dos jornais, e a gente acabava descobrindo as fofocas e as polêmicas da Manchete e outras que a gente foi descobrir apenas mais tarde, né? Eram uns bait enorme também, essas manchetes, né? Muito. Saiba tudo sobre o final da novela Pantanal. Ainda guardada de 7 chaves, o autor se recusa a falar sobre. Era bem assim mesmo, Então, fechamos aqui. Muito obrigado, Biru. Muito obrigado, Rafael Lobão. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez por esse episódio. E acompanhou esse episódio que nos resgatou ali para a década de 90 e suas polêmicas daquela década sem lei. Muito obrigado e fui!